bem? Neste novo vídeo vamos falar sobre a reforma da educação no ensino médio. Este é um tema bastante polêmico que vem causando uma grande discussão nos últimos tempos, em vários setores no país, particularmente aqueles que estão relacionados à educação. Não é a primeira vez que o Brasil passa por uma reforma na educação. E agora não é diferente, né? Visto que a forma como vem sendo conduzida essa reforma não tem agradado muitas das pessoas que estão envolvidas nesse processo. O Brasil é um país constituído heterogeneamente, multicultural, é abundante em riquezas naturais e possui um grande potencial de se transformar numa grande nação. Porém, é também enormemente desigual, ocupando o 9º lugar entre as piores distribuições de renda que existe no mundo. Embora acredita-se que a educação seja a melhor forma de mudar este cenário, a disputa política por estilos e modelos, entre outras coisas, não tem contribuído muito. O ano de 2016 foi marcado pela medida provisória 248, que sancionou, a reforma no ensino médio, feita pelo presidente da República, Michel Temer. Em 2017, essa reforma ela foi aprovada, mas o seu conteúdo final só foi concluído no ano de 2018, através do Conselho Nacional de Educação, e dias depois aprovado pelo Ministério da Educação. Contudo, o fato de ter sido inicialmente feita através de medida provisória gerou muita polêmica, inclusive mobilizações estudantis nas escolas públicas no país, dada a importância da questão. Atualmente, no ensino médio, seja nas escolas públicas ou privadas, a grade curricular ela compõe 13 matérias, onde são distribuídas ao longo dos 3 anos do ensino médio. A ideia da reforma é que os alunos tenham, a partir daí, a oportunidade de escolher quais matérias gostariam de estudar de acordo com a sua vocação. Sendo assim, iriam se interessar mais pela escola e pela educação. O projeto propõe ter no primeiro ano todas as matérias e nos próximos ele escolheria quais gostaria de estudar. De acordo com o portal do MEC, serão obrigatórias as matérias de português e matemática. As demais matérias seriam optativas, preservando o direito à língua materna, que seriam também obrigatórias. A carga horária, que atualmente é de 800 horas, passa para 1.400 horas por ano, o equivalente a 7 horas diárias, com 200 dias letivos. Esta implementação ela deve acontecer de uma forma gradual, sendo que haverá um prazo máximo para que todas as escolas tornem-se de ensino integral. Quanto à divisão da Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC, 60% das matérias estudadas devem ser dadas em salas de aula. O restante seriam dados por disciplinas chamadas específicas, ou também itinerários formativos. O problema é que, para fazer essa mudança, o governo
precisa investir mais em infraestrutura e na formação de pessoas. Mas a medida, ela vai na contramão daquilo que está sendo colocado. Tendo em vista, por exemplo, que a PEC 241/55 de 2016 congelou os gastos públicos em saúde, educação e segurança pelos próximos 20 anos. E assim como podemos também acrescentar a medida de contingenciamento feita pelo atual governo federal, que está cortando verba da educação. A estrutura curricular, ela será dividida em 4 áreas do conhecimento, sendo elas linguagem, matemática, ciências humanas e aplicadas e ciência da natureza, né? Complementando com a formação técnica profissionalizante. Porém, as escolas não teriam a obrigação de oferecerem todos os cursos. Disciplinas como artes, educação física, sociologia, filosofia, que inicialmente seriam excluídas da grade curricular, mantiveram-se como obrigatórias. Esse projeto ele segue modelos já aplicados em países desenvolvidos, e o Espírito Santo se antecipou, e o projeto Escola Viva de ensino integral já vem sendo aplicado desde o ano de 2015. Porém, o aumento da carga horária para os alunos não significou nada para as matérias como filosofia e sociologia, cujo número de aulas continuará o mesmo, ou continua o mesmo. Ou seja, a formação humana, ela continuará sendo desvalorizada. Desde que retornaram à grade curricular, essas matérias sempre foram tratadas com descaso, a começar pelo número de aulas. No Espírito Santo, os alunos têm apenas uma aula por semana, sendo que os professores eles precisam de pelo menos 20 turmas para completar uma carga horária de 25 horas semanais, enquanto professores das disciplinas de português, língua portuguesa e matemática, eles precisam de apenas 4 ou 5 turmas para executarem o mesmo trabalho semanalmente. Ou seja, muitos alunos deixam de aprender matérias que possuem mais afinidades e não aprendem as matérias que o governo quer. Como se as outras áreas do conhecimento também não aplicassem conteúdos que estão relacionados às matérias priorizadas. Em resumo, temos uma política que discrimina saberes e com resultados insuficientes. Uma das escolas do projeto substituiu outra regular e tradicional na capital do Espírito Santo, que continha aproximadamente 1.200 alunos. Hoje, essa mesma escola, ela contém aproximadamente 300 alunos matriculados. E isso gerou uma redistribuição de alunos nas escolas próximas da rede estadual, aumentando o número de alunos por sala de aula. A ideia da reforma, ela é compreensível, pois a própria dinâmica da vida e da realidade, ela se transforma o tempo todo. Porém, há uma grande dissonância entre a proposta e a prática. É preciso que o governo ele considere que qualquer reforma na educação, assim como numa casa, precisa de investimento. Nenhum modelo trará resultados se as ações do governo demonstram querer desmontar o ensino público, como, por exemplo, desviando dinheiro da educação para outras áreas. Só para esclarecer,
O atual governo federal liberou cerca de 1,5 bilhões de reais para emendas parlamentares aos deputados que votassem a favor da reforma da Previdência, sendo que 950 milhões de reais saíram do orçamento da educação. Ou seja, a reforma da educação por si já é um grande prejuízo aos direitos dos trabalhadores, né? Ferindo direitos fundamentais da Constituição e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E mostra o caráter liberal do Estado que busca eximir-se de suas responsabilidades com a sociedade e com os mais pobres. Outro ponto importante a se destacar nessa reforma é que professores de notório saber poderão dar aulas em cursos técnicos. Por exemplo, um engenheiro poderá dar aula de matemática, assim como um advogado poderá dar aula de língua portuguesa, e etc. A questão é, se exigindo formação específica, há muitos professores que, embora domine o conteúdo, não possua didática, como será sem formação específica e sem didática? Neste debate sobre esta reforma, na maioria das vezes, as opiniões dos professores que são aqueles que estão em sala de aula, são meramente consultivas, visto que as decisões tomadas vão no sentido de privatizar ou terceirizar a educação pública. A educação no Brasil, ela vive há muito tempo uma carência muito grande de professores. No Espírito Santo, só para exemplificar, a grande maioria dos professores são contratados sob o regime de determinação temporária. E os salários, eles não são reajustados de acordo com, no mínimo, aquilo que ocorre na inflação ao longo do período dos seus anos letivos. Nos últimos 8 anos, por exemplo, a gasolina ela custava neste período R$ 2,05. Hoje ela custa R$ 4,60. Uma cesta básica em Vitória, no Espírito Santo, há 8 anos atrás, custava R$ 290,89. E hoje ela custa R$ 485,95. Parece muito claro que não existe uma prioridade na educação no nosso país. Assim como no Espírito Santo, isto acontece no Brasil como um todo. Salvo algumas exceções, como é o caso do Maranhão, né, onde os investimentos nessa área têm aumentado consideravelmente e o salário dos professores é o melhor do país. No Espírito Santo, o Estado, através dos governos, oferece gratificações que podem variar de governo para governo, de acordo com a conveniência. Mas não acrescento em nada em termos de férias, 13º, muito menos em aposentadoria. Mas são muito eficientes no controle das manifestações de profissionais, assim como também, né, em períodos eleitorais, quando são utilizados para manipulação da opinião pública. Vale ressaltar que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista buscam nivelar o servidor público ao trabalhador da iniciativa privada. Entre outros pontos, não consideram que não há indenização por tempo de serviço ao servidor público. Apesar desse cenário, o Brasil ele conquistou um importante feito nos últimos anos,
que foi fazer com que houvesse um aumento no número de crianças e adolescentes matriculados nas escolas e que estivessem frequentando. O problema é que esta inclusão ela não acompanhou a qualidade no ensino. O resultado da má formação no ensino fundamental, ele gera um prejuízo muito grande ao ensino médio. E a deficiência de conteúdos básicos, assim como a pressão de diretores para aprovação, a fim de aumentar números e criar estatísticas favoráveis ao governo, tem gerado cidadãos que saem do ensino médio pouco qualificados, pouco competitivos profissionalmente e que continuarão sendo excluídos e ampliando o nível de desigualdade no país. Outro ponto importante é que o desenvolvimento intelectual não depende exclusivamente da escola, mas ela é uma grande bússola para a grande maioria neste processo. No entanto, a falta de parâmetro, em muitos casos, de pais de alunos quando avaliam uma instituição escolar, não considera vários critérios que são importantes. Por exemplo, uma escola de qualidade não é uma escola que possui apenas infraestrutura, profissionais capacitados ou que se posiciona no topo do ranking de notas. Ela deve também pensar nas habilidades socioeducacionais, valores como ética, moral, pois são importantes para o processo de formação, visto que possibilitam um índice maior qualitativo, seja para a vida profissional, seja na vida como cidadão. Isto é, viver em cenários adversos, compreender melhor a realidade, ter maior empatia social, conviver com as diferenças e etc. Numa perspectiva federativa, somos um país de grandes dimensões continentais. Portanto, com muitos desafios devido à extensão territorial e à diversidade sociocultural e econômica, onde mais de 70% dos municípios brasileiros possuem até 20 mil habitantes. É preciso criar um sistema cooperativo nacional de educação nas 3 esferas. O país está mercantilizando a educação e criando grupos extremamente desiguais na formação. O que ocasiona que o conhecimento ele passa a depender muito mais das condições individuais e econômicas de cada um do que o que está contido no artigo 5º da Constituição. No Ceará, mesmo tendo municípios mais pobres, os resultados eles são excelentes. Se a União ajudar mais os estados e os estados ajudarem mais os municípios e os municípios ajudarem mais os municípios, todos serão beneficiados. Os resultados eles precisam ser baseados em metas claras, objetivas e convincentes, capazes de gerar adesão por parte dos professores e oportunidades mais iguais de acesso à educação, que facilite quem quer se aperfeiçoar, por exemplo, convênios entre governo federal, governos estaduais e municípios que possuam universidade com cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados, para os profissionais da área. Um professor bem remunerado e capacitado, ele é mais motivado e reproduz este conhecimento milhares de vezes. Assim como ele também ajuda a movimentar
a economia da sua região. Precisamos de um mapeamento, né, organizado das desigualdades que existem, a fim de identificar quais são os lugares que precisam de maior atenção, tendo em vista as desigualdades do país. Sobral, no Ceará, é o melhor exemplo de que isso funciona, e os resultados do ensino médio e fundamental mostram isso. O que não faz sentido no Brasil é o governo federal querer fechar universidades federais, institutos federais, retirando a responsabilidade do Estado e impedindo o acesso à democratização da educação. Assim como admitir que pessoas que estudaram a vida toda em escolas públicas frequentem, em sua maioria, né, principalmente cursos de destaques sociais, e alunos que estudaram a vida toda em escolas públicas frequentem faculdades privadas nem sempre de boa qualidade. Não podemos ignorar que muitos estudantes deixam o curso superior, em muitos casos, por não poderem pagar suas mensalidades. Assim como os cortes aos programas educacionais, né, eles têm limitado o acesso e a permanência desses estudantes. O cenário ele é muito desafiador do ponto de vista econômico, porque muitas famílias tiveram que transferir seus filhos para as escolas públicas. Do outro lado da ponta, as escolas privadas elas enfrentam grandes problemas financeiros devido ao êxito deste público. Outro ponto importante é a formação política como instrumento de transformação. O eleitorado brasileiro tem demonstrado interesse e disposição em discutir coisas importantes. E o que diz o sociólogo e doutor em ciência política Humberto Dantas, da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, que tem percebido uma sociedade mais participativa. Ele reconhece que o nível de debate ainda precisa melhorar, mas o ufanismo e a desinformação têm influenciado uma grande parcela da juventude e até mesmo pessoas mais experientes em política. Ele defende que precisamos entender que a racionalidade que existe por trás do jogo político e que a crise atual está mostrando que o brasileiro precisa aprender a votar. As pessoas, particularmente os jovens, não estão querendo ingressar na política. Muitos não sabem o que faz um governador ou um deputado. É fato o que ocorreu nas últimas eleições em 2018. As fake news implodiram as redes sociais, assim como a grande mídia que tradicionalmente já faz isso, porém de forma regulamentada. O resultado foi uma massiva manipulação de informações, um prejuízo irreparável para o país, mas uma grande lição somente possível em democracias, quando se tem a oportunidade de não cometer o mesmo erro novamente. Na medida em que o cidadão desenvolve uma capacidade um pouco maior de compreender o que é o Estado, os três poderes, partidos políticos, sua importância, os tipos de estados modernos, o que é mercado, política de governo, política de Estado, política de mercado, cultura, história, conjuntura, temas mais debatidos em sociologia e filosofia, a discussão ganha outro nível com um eleitor mais qualificado. As paixões exageradas muitas vezes cegam os defeitos dos partidos e seus ídolos políticos. Esse ufanismo desmensurado, em outros casos, o desconhecimento induz ao erro político.
neste jogo, muitas instituições formais, como o judiciário, a grande mídia, as religiões, agem de forma partidarizada sem isenção. O brasileiro precisa entender que o voto para deputado federal, assim como para senador, possui um poder gigantesco. Geralmente, as atenções se voltam mais para o executivo. O sistema político brasileiro ele é complexo e somente o engajamento político ou maior proximidade ou maior interesse podem tornar esse universo da política mais familiar. A formação política e a ética faz toda a diferença numa democracia que precisa ser construída com uma educação onde diferentes saberes sejam contemplados. É responsabilidade dos indivíduos pensar na coletividade e dever do Estado garantir que seus cidadãos vivam num país democrático. Apesar de toda a turbulência política, nos últimos anos há uma mudança de paradigma na gestão pública e privada, no que tange à educação. A diferença não é meramente conceitual, mas muitas pessoas estão perdendo posição social e indo parar em escolas públicas. Esse contato com outra realidade tem permitido críticas mais qualitativas, isto tem incomodado um pouco mais os gestores. O problema é que bons gestores não têm muitas oportunidades e perspectivas, visto que os altos escalões da educação pública têm sido ocupados, por pessoas que são oriundas do setor privado ou são indicações políticas. São pessoas que não pensam na educação pública como coisa pública. Os problemas são inúmeros. Faltam professores, pois esta é uma das categorias que mais adoece. Falta merenda, falta respeito, falta organização. Há muitos alunos indisciplinados, salários baixos, em muitos casos atrasados. A educação pública ela possui um grande impacto, pois envolve muitas pessoas e muitos interesses. O sistema de educação pública ele possui uma dificuldade em colocar uma boa ideia, pois muitos profissionais não têm interesse, visto que não são motivados a novos desafios devido à desvalorização e à falta de perspectivas. Muitos acabam mudando de profissão, têm grandes deficiências, os locais de trabalho muitas vezes são distantes ou perigosos, falta segurança, há muita deficiência na infraestrutura e as indicações políticas corrompem o processo em muitos casos. A questão sociológica ela é importante porque diz respeito à dinâmica interpessoal nos relacionamentos. Há um trabalho que é de longo prazo e complexo. Por isso, é preciso ter humildade sem se acomodar e agregar mais valor ao sistema. É preciso ter profissionais capacitados e envolvidos, pois estes profissionais conhecem o sistema por dentro. Tudo é imenso e burocrático dentro da esfera pública. E isso faz com que a falta de continuidade, por exemplo, dos projetos, eles não gerem os resultados esperados sobre os trabalhos. O trabalho na gestão pública é muito mais desafiador que na
esfera privada, visto que há muitos grupos, né, que se formam, sejam dentro das escolas, assim como nos setores mais burocráticos, que mais atrapalham que ajudam. Enfim, talvez a mudança que precisamos seja de mentalidade sobre a valorização e a importância da educação pública como um todo. O Brasil gasta comparativamente ao seu rendimento um valor bastante alto, sendo que esses gastos são da ordem de 6% do produto interno bruto em educação. Isso significa que, embora insuficiente, o valor não é pequeno, mas ele precisa ser melhor administrado e não desviados para outros setores. Para evoluirmos, será preciso originalidade, visto que projetos de países desenvolvidos não se encaixam em sua totalidade na nossa realidade. É preciso apoiar boas iniciativas, é preciso que haja determinação, gestão, foco, convencimento, objetivos, metas, menos burocracia, melhores salários, valorização, investimentos, oportunidades, e que o Estado assuma a sua responsabilidade social para que a riqueza cultural, natural e econômica seja melhor distribuída e o país menos desigual. Muito obrigado pela oportunidade, ficamos por aqui e até a próxima.